Bom, agora a gente então vai seguir com o desenvolvimento da manga da camisa, tá? Tá aqui então a nossa manga base, né? Aqui no traseiro faltou ainda a gente colocar aqui as informações, né? Vou fazer agora para não esquecer. Esse eu preciso cortar só uma vez. Prontinho. Agora vamos trabalhar aqui na interpretação da manga. Vou dar um zoom aqui nessa manga para facilitar, tá? Então agora, na manga, tem alguns reflexos daquilo que a gente mexeu nas cavas. Por exemplo, nas cavas a gente abaixou aqui, desceu o pontinho da cava em 1 centímetro e afastou esse ponto da cava para fora do molde em 1,5 centímetros para dar mais largura, né? Para ter uma circunferência maior na região do busto, né? Do busto, daí depois a gente ampliou essa folga também para a região de cintura e quadril, criando uma folga de vestibilidade para essa camisa, tá? Então, essas mesmas alterações a gente vai ter que transpor para a manga, tá? Por quê? Esse pontinho aqui equivale àquele ponto da cava na camisa que a gente mexeu. Então, tudo que a gente fizer lá, naquele ponto, a gente vai ter que fazer nesse mesmo ponto aqui na manga, né? Que eles equivalem ao mesmo espaço, né? Aquele pontinho de encontro da costura da manga e da cava, bem na região da axila, tá? Então, a gente vai utilizar aqui a ferramenta de manipulação, tá? Aqui nós podemos utilizar a ferramenta de mover em X e Y, porque nós vamos trabalhar com 2 valores diferentes, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com 1 centímetro, para descer e 1,5 centímetro na largura. Confirmo, tá? Vejo que aqui o ponto se movimentou. Da mesma forma, vou fazer do outro lado, utilizando mover em X e Y. Tá? Vou usar aqui 1,5 centímetro e 1 centímetro descendo aqui, tá? Eventualmente, pode ser necessária alguma alteração no desenho da curva, tá? Então, a gente vai precisar aqui mexer um pouquinho no desenho dessa curva, tá? Aqui nessa parte, não muito, porque se a gente começar a tirar aqui, essa manga vai acabar ficando estreita. Então, aqui da metade, né, dessa curva da manga para baixo, então, a gente pode fazer alguma alteração. Né? Se necessário, aqui praticamente não há necessidade de mexer, tá? Depois disso, eu já vou partir aqui para as alterações, né? Na parte de baixo, tá? Então, eu vou definir aqui qual vai ser a largura do punho. Eu tenho que pensar que essa camisa, então, essa manga da camisa tá com 60 centímetros de comprimento, né? Ela termina aí no ossinho, né, do punho, tá? Então, eu não vou acrescentar valor aqui para fazer o punho, né? Eu vou retirar daqui e uma parte eu vou usar, a parte de baixo eu vou usar para fazer o punho, a parte de cima eu vou usar para fazer a manga mesmo, tá? Então, vou criar aqui uns pontos de referência. A partir desse ponto aqui, então, em um segmento linha guia, eu vou marcar 6 centímetros, que é a largura para o punho. Essa largura pode ser variável, tá? Então, se eu definir que o meu punho vai ter 4, então vou marcar 4. Se o meu punho for 5, vou marcar 5.
tá? Nesse caso aqui, a gente tá utilizando 6, tá? Então, 6 centímetros daqui para baixo vai ser o punho, daqui para cima vai ser a manga. Também já vou definir aqui um ponto em direção à lateral, que vai precisar ser um ponto livre de saída ortogonal. Vou marcar aqui, então, 2 centímetros. Tá? Quer dizer que a barra dessa manga aqui vai ser prolongada em 2 centímetros, tá? Isso acontece porque esse valor a mais eu vou estar utilizando para poder incluir o valor das pregas, né, que vai ter nessa manga. Então, vou colocar aqui uma reta, ligando aqui um ponto ao outro. Opa, vamos de novo. Os pontos externos, tá? Ó, esses pontinhos aqui até posso apagar se eu quiser, tá? Eles não vão mais ser úteis para mim. Então, eles serviram só para definir aqui a altura do punho, tá? E aqui eu já posso usar aqui, adicionar linhas e curvas para fechar as laterais da manga, né? Então, agora esse é o novo desenho dessa manga. Tá? Então, essa parte de cima aqui vai ser a manga, essa parte de baixo aqui vai ser o punho, tá? Porém, esse punho aqui, ele vai ser quadradinho, né? E a largura dele vai ser equivalente a essa parte aqui. Então, não vou usar como largura do punho essa parte que é maior, e sim essa aqui que é menor, tá? Para isso, então, vou utilizar aqui a ferramenta de adicionar pontos. Clico sobre o ponto, em segmento ou linha guia, e clico aqui em qualquer lugar da linha, ó, ele já me dá uma projeção ortogonal. Clico aqui nela. Opa, tudo certo. Aqui faço a mesma operação do outro lado. Clico aqui na opção de saída ortogonal, e aí eu vou fechar aqui o desenho do meu punho. Ok? Então, aqui eu já posso extrair o molde do punho. Desculpa. Eu vou desfazer aqui. Vou dar um zoom aqui para facilitar. Vamos lá, extrair molde. Vou utilizar aqui essa parte de fora, essa linha e essa linha. Extrair molde. Tá? Esse, então, vai ser o molde do punho. E esse aqui na parte de cima vai ser o molde da manga, que eu preciso extrair. Aqui eu vou precisar selecionar. Vou fazer uma seleção a partir dos pontos, olha aqui, eu teria que selecionar esse traço, esse e esse. Eu posso fazer uma seleção clicando sobre os pontos, tá? Isso sempre que eu estiver falando de uma reta, né? Sobre uma curva, esse tipo de seleção não se aplica. Desfez aqui a minha seleção. Agora sim, clico nesse ponto e fecho o meu molde. Tá? Percebam, ó, que esse punho, ele é realmente maior do que a manga, tá? Isso porque a gente vai fazer algumas pregas nessa parte de cima da manga.
para ela poder se encaixar aqui nesse punho, tá? Que é a operação que a gente vai estar fazendo agora. Para marcar essas pregas, eu vou lá no desenho geométrico, adicionar pontos, e primeiramente eu vou indicar aqui o meio dessa linha. Seleciono a linha e peço para dividir em 2 segmentos, tá? Vou pedir aqui para interseccionar, clico sobre o ponto, intersecciono com essa reta, ok? Agora eu tenho essa linha dividida em 2 partes, tá? E vou identificar o meio desta aqui, ó. Intersecção não, perdão, aqui marcar pontos, adicionar pontos, seleciono o segmento, peço para dividir ao meio, tá? E a partir desse ponto, eu vou criar um outro ponto perpendicular, vai ser um ponto livre de saída ortogonal, com 12 centímetros de comprimento. E aqui vou ligar esses 2 pontos com uma reta. O que é essa reta que eu desenhei aqui? Essa reta é exatamente onde vai ficar a abertura da manga, né? Onde a gente vai utilizar um acabamento depois chamado carcela, tá? Então, a montagem depois dessa carcela é feita lá na costura, então a gente faz um molde aqui separado que serve como acabamento para essa abertura, tá? Para que porque essa manga, ela é ajustada, né, na medida do punho, então, para que a gente possa abrir essa manga, né, passar a mão por dentro, depois abotoar, para que ela volte a se encaixar no punho, né, as camisas de manga longa, e a maioria utiliza esse tipo de acabamento, tá? Então, essa abertura tem uma função, que é para a gente poder abrir, passar o punho, né, passar a mão por dentro e depois fechar para deixar a manga ajustada. Depois de demarcar essa abertura, a gente vai marcar então os pontos de localização das pregas, tá? Então, a partir da abertura, eu vou ter aqui um espaço de 1,5 centímetro antes de iniciar a primeira prega. Então, clico sobre esse ponto, marcar ponto aqui em segmento linha guia. Então, sobre essa linha, eu aplico aqui 1,5 centímetro. Confirmo. A partir desse ponto que eu acabei de criar, eu vou marcar mais um ponto com 2 centímetros, que vai ser a primeira prega, tá? Então, vejam bem, o espaço de 1,5 centímetro é intervalo, o espaço de 2 centímetros é a prega. Aqui eu vou criar mais um espaço de 1,5 centímetro, para então poder criar aqui mais uma prega de 2 centímetros, que são exatamente os 2 centímetros que foram ampliados, né? Então, aumentei 2 centímetros para cá e 2 centímetros para cá essa manga, né? E esses 2 centímetros eu tô consumindo aqui em forma de prega, tá? Aqui, o que que acontece? Ele não tá me deixando marcar os 2 centímetros a partir desse ponto, porque essa marcação já vai chegar aqui na próxima reta, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar desfazer aqui os meus pontos. Vou desfazer aqui e vou ver se eu consigo apagar agora esse pontinho. Ok, perfeito, olha, apagando aqui esse ponto,
tá? Então, eu tenho uma linha inteira e eu vou conseguir fazer a marcação dos pontinhos das pregas. Então, de novo, adicionar pontos. A partir do ponto da abertura, vou marcar um espaço, um intervalo de 1,5 cm. A partir desse ponto, vou marcar um espaço para prega, que vai ser de 2 centímetros. A partir desse, mais um intervalo de 1,5. E a partir desse, então, eu vou fazer a marcação aqui da segunda prega, 2 centímetros. Perfeito, tá? Aqui eu vou ter que fazer uma pequena reta, né, vertical, tá? Em cada um desses pontos, tá? Para quê? Para poder deixar marcado no meu molde exatamente o local onde eu vou estar fazendo essas pregas, onde eu vou marcar depois no tecido com um pique, tá? Então, a Mou ainda não tem uma ferramenta específica para construção de piques, mas eu posso utilizar aqui um ponto livre, como aqui, por exemplo, 0,8, né? Ó, depois de ter marcado o primeiro, eu consigo utilizar aqui o snap, né? Quando eu corro o mouse aqui para cima, ele automaticamente alinha com os demais pontos, né? O que facilita aqui o meu trabalho. E agora eu vou ligar esses pontos, né? Cada um com uma pequena reta. E essas retas vão me auxiliar depois na hora de costurar essas pregas. Eu vou poder identificar que esse espaço aqui de 2 centímetros é uma prega e esse outro espaço aqui é outra prega, tá? Se quiser deixar essa informação ainda mais clara no molde, tá? A gente pode fazer mais uma linha nesse espaço, demarcando que esse espaço aqui fechado é uma prega e esse é uma prega. Esse é um intervalo, esse é um intervalo. E essa é a abertura para a colocação da carcela. Ok? E é simples assim, né? Agora eu só preciso, então, colocar aqui as informações. Aqui eu utilizei como referência base da blusa feminina, tamanho 40, né, que foi o meu tamanho base, e eu preciso cortar uma vez par, certo? Vou precisar um parzinho, então, um pro lado esquerdo, um pro lado direito, então, desse molde, tá? Desse molde que a gente acabou de construir. Aqui eu vou colocar, então, que esse é o punho da camisa. Foi feito a partir da base da blusa feminina tamanho 40. Preciso cortar 4 vezes, tá? Por que 4 vezes se eu só tenho 2 mangas? Eu tenho 2 mangas, mas o punho, ele é duplo, então eu preciso 2 pedaços, né? 2 moldes desse para cada manga, tá? Então, na hora de costurar, isso também vai ficar mais claro para vocês, tá? E aqui eu não uso, né? Não são 4 pares, né?
seriam 2 pares ou 4 vezes. Eu posso colocar 4 vezes, porque esse molde é um retângulo perfeitamente simétrico, então eu não tenho necessidade de compor um par, né? Não preciso um esquerdo e um direito, porque esse retângulo aqui eu posso usar em qualquer um dos lados sem problema nenhum. O que não ocorre com a manga, né? A manga tem lado certo para colocar. Tem uma manga para o braço esquerdo, uma manga para o braço direito. Tá bem? E assim a gente finaliza então a nossa manga, tá? Podendo agora a gente se encaminhar para a produção do colarinho.